Bom, e a possível dança das cadeiras no governo federal? Após uma reunião com o presidente Lula, a ex-jogadora Ana Moser afirmou que uma possível saída dela do Ministério dos Esportes não foi discutida até agora. Mas o governo ainda estuda, sim, mudanças em outras pastas. A reportagem de Janaína Camelo. A ministra Ana Moser foi recebida pelo presidente Lula no Palácio do Planalto no fim do dia, em meio a especulações de que o Ministério dos Esportes teria entrado na mesa de negociações do governo com partidos do Centrão. Quem pleiteia a pasta é o Republicanos, que inclusive chegou a indicar o nome do deputado federal Silvio Costa Filho para substituir Ana Moser. Em troca de um espaço no governo, o partido garantiria votos no Congresso nas matérias de interesse do Planalto. Mas ao fim da reunião, a ministra decidiu falar com a imprensa e negou que o assunto tenha entrado na pauta com o presidente Lula e que, inclusive, vai viajar na próxima segunda-feira para a Austrália e Nova Zelândia acompanhar os Jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino. A questão política ela é dada, mas não entrou na nossa pauta, porque ele não teve nenhuma indicação nesse sentido, porque segundo ele, está me dando bastante trabalho que vai demorar algum tempo para eu cumprir esse trabalho. Então, faz parte, acho que de vários setores da sociedade, esse tipo de pressão, né? Lógico, uma visibilidade grande, mas faz parte. Eu acho que o que nos cabe, na verdade, é continuar trabalhando. O presidente Lula ainda precisa bater o martelo sobre a troca no Ministério do Turismo e efetivar o deputado federal Celso Sabino no lugar de Daniela Carneiro. O Ministério do Desenvolvimento Social de Wellington Dias também deve entrar na mesa de negociação com partidos do Centrão. É também de interesse do Centrão a recriação da Funasa, que inicialmente havia sido extinta pelo governo, mas que o Congresso conseguiu reverter a decisão na aprovação da medida provisória de reestruturação da esplanada. Historicamente, a Funasa tem funcionado como moeda de troca pelo governo em negociações com partidos, e parlamentares interessados no assunto também estiveram no Palácio do Planalto. Segundo o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil, ficou decidido que será assinado um decreto presidencial prevendo a recriação da Funasa, mas numa estrutura mais enxuta. Juntamente com a senadora Daniela Ribeiro, do PSD, e do senador Irã Gonçalves, do PP, ele se reuniu com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e da Casa Civil, Rui Costa. A política da Funasa agora vai ser uma política diferenciada. Ela não vai ser aquela instituição tradicional, das estruturas orgânicas grandes, mas ela vai poder terceirizar serviços, né? Seja na parte de engenharia, seja na parte de consultoria, seja na parte da terceirização, como já é feito pela Caixa Econômica, como já é feito pela Codevasf, né, para dar uma estrutura. E o papel dela vai ser de centralizar essas unidades e definir as políticas de investimento. Além disso, o União Brasil quer emplacar seus aliados em cargos no segundo e terceiro escalão do governo, a exemplo da Embratur, hoje comandada por Marcelo Freixo. A expectativa é que as trocas pontuais nos ministérios aconteçam em agosto, com retorno do Congresso após o recesso parlamentar. Bom, Amanda Klein, é o que a gente vem falando todos os dias aqui no Jornal da Manhã, em algum momento o Centrão vai cobrar essa fatura, né? Já está cobrando, Thiago. A cobrança veio assim, no formato de ministérios, Ministério do Desenvolvimento Social, Esportes. É dada como certa pelo menos uma mini reforma ministerial. Isso eu já ouvia desde a semana passada em Brasília. Agora, as versões, estava até conversando com algumas pessoas ali do Planalto hoje de manhã, a versão muda todo dia. Então, é difícil cravar alguma coisa da segurança, porque nem os ministros têm exatamente no radar quais serão essas trocas e, principalmente, quando elas acontecerão. A gente viu a reação da ministra dos Esportes, Ana Moser, que é muito digna e altiva, mas ela não nega a pressão política. Ela diz que a questão política está dada, e está dada mesmo. E eu já comentei aqui no Jornal da Manhã que aquela foto do Lula, acompanhado por líderes do Centrão, na sexta-feira passada, no Alvorada, após a aprovação da reforma tributária e do CARF, é muito emblemática. Fato é que o Lula telefonou naquela sexta-feira de manhã para o Arthur Lira, pediu especificamente o empenho para votar o CARF,
que era um projeto fundamental para o Ministério da Fazenda, para aumentar a arrecadação da União, e disse que queria ter o Centrão no governo. Então tem aí cargos a distribuir para o PP, que é o partido de Lira. O Ciro Nogueira negou aqui, né? Mas a Caixa Econômica Federal mais cotado para ocupar a presidência da Caixa é o Gilberto Occhi, que é alguém muito próximo ao presidente Ciro Nogueira, que já foi ministro das cidades no governo Dilma, já foi presidente da própria Caixa. Aí a gente tem Funasa, tem Embratur, tem Correios, são todos cargos de segundo escalão ou estatais, mas são cargos muito importantes, com muito dinheiro, com muito orçamento, e você tem os cargos de primeiro escalão, o Ministério do Turismo, e aí tem uma contenda, uma briga interna ali do União Brasil. Me informaram que deve haver ainda uma reunião essa semana, mas você tem 3 personagens que não se entendem: Davi Alcolumbre, Elmar Nascimento, que é o líder na Câmara, e o presidente do partido, Luciano Bivar. Cada um quer uma coisa, eles precisam se entender até para fechar esse xadrez ministerial com Lula. Enquanto isso, Celso Sabino já está queimando o nome dele há um mês e não é oficializado como ministro do Turismo. E você tem aí ainda o Republicanos, que uma parte do partido deve ser contemplada, sim, por Lula. O Silvio Costa Filho, que é do Nordeste, é dado como nome certo aí para o Ministério dos Esportes. Mas quando isso vai acontecer, é a pergunta de $1 milhão. É a pergunta de $1 milhão, né, Capês? Quem que fica com o Ministério do Esporte fica sem certeza aí na vida também da Ana Moser, né? Bom, essa incerteza vai se tornando cada vez mais uma certeza, porque o roteiro é sempre o mesmo. Um presidente se elege com muita força das urnas, escolhe o ministério na medida do possível da sua preferência, mas depois começam as dificuldades. E essas dificuldades vêm do Poder Legislativo. Claro que se a Câmara travar a aprovação dos projetos, o governo tem dificuldade de caminhar, porque ninguém consegue governar só com medida provisória. Então, evidentemente, o presidente vai ter que se compor com o Centrão, e os cargos do Ministério do Turismo e do Esporte é só uma questão de tempo. Ele está tentando ao máximo retardar, ganhar tempo para evitar dizer que foi chantageado ou pressionado, mas, inevitavelmente, o PR e União Brasil conseguirão esses ministérios porque é interesse da sobrevivência política. É a regra cruel da política. Os amigos eu já tenho, não preciso agradá-los. Deixa eu chamar os adversários.